Hoje eu tô até de o pai tá on aqui, ó. Foi a primeira camisa que eu consegui pegar no armário, porque tava na correria, tinha que levar meu filho no curso de inglês, e aí eu peguei essa, mas enfim. Como é que surgiu isso aqui, cara? A gente começou ali com uma cobaia, que é o Fábio, que não tá aí hoje, mas o Fábio é meu sobrinho, 18 anos, tá lá no aniversário da minha sobrinha, filha da minha irmã, e fazendo o sistema de informação, e eu falei, cara, vai fazer o que da vida? Ah, não sei, tô meio sem saber. Eu falei, tu vai aprender ServiceNow. E o que é isso? Eu falei, vai lá em casa segunda-feira que eu vou te ensinar. E aí o cara veio segunda, veio terça, veio quarta, veio quinta, veio sexta, veio, e em 2 semanas e meia o cara estava empregado. Aí eu falei, empregado, eu comecei um cara de 18 anos, pô, eu falei, cara, e assim, como é possível, né? A gente conseguir em 2 semanas e meia um emprego para um garoto de 18 anos que nunca tinha trabalhado com ServiceNow, nunca tinha trabalhado com nada. Tanto é que quando a gente começou a procurar estágio, né? Você está na faculdade, você quer fazer um estágio e tal. O Matheus aí, estou na mesma situação. E, cara, foi assim, foi uma explosão. Foi muito engraçado. Hoje eu estou aqui na CAP, né? Como eu falei, eu era da Globo, e hoje eu estou aqui na CAP. E aí eu estava nesse processo ainda de transição para a CAP e eu perguntei para o cara do RH que estava me contratando lá, eu falei, cara, vocês têm programa de estágio aí? E ele falou, pô, a gente não tem não, a gente tem uma academia aqui de ServiceNow e tal. Eu falei, precisa saber ServiceNow? Ele falou, cara, a gente contrata mais, galera mais jovem e tal, normalmente a gente não pede não. Então eu falei, tá, posso indicar um nome? Posso, pode. Indiquei, ele foi para o processo seletivo, tinha 12 pessoas lá. Eu acho que o Vitor é da mesma academia que ele, se não me engano, que está aqui com a gente, e o Estevão, não sei se o Estevão está aí. Você falou que não entrava, estava enrolado no projeto lá. Ah, beleza. E aí, quando chegou na entrevista, eu não sei se o Vitor estava no mesmo processo, na mesma entrevista que ele, mas ninguém conhecia ServiceNow. E aí o cara falou, pô, eu conheço, eu já sei criar item de catálogo, já sei mexer com flow, pô, então vem. E aí o cara entrou e está lá hoje, né, tá alocado em projeto, então assim, tá evoluindo bem pra caramba. E aí eu falei, cara, realmente esse negócio de ServiceNow, eu já sabia que existia um déficit, a gente sabe disso, né? Todo mundo, todas as empresas estão precisando de gente, a CAP, a UP, todas as outras, todo mundo precisa de gente que conheça ServiceNow, mas eu falei, cara, existe uma possibilidade aqui. E aí a gente começou, vários outros cases estão aqui, o Fernando está aqui, Monique Diniz está aqui, foram pessoas que começaram ali, pô, posso dizer que foi a primeira turma, e hoje já estão aí no mercado atuando com ServiceNow. A gente tem o Alex, que essa semana, que não está aí mostrando a carinha dele, mas ele está aqui, essa semana foi contratado lá, está aqui, está embaixo, é porque hoje está cheio aqui. Alex aí, aproveitar, dar parabéns agora ao vivo aqui, meu camarada. Conseguiu aí, tá indo para Prudential. Valeu, obrigado. Pela meta. Então, cara, tá dando resultado demais. Tem um cara muito bom na Prudential de ServiceNow, que é meu amigo pessoal e amigo do Eric. Inclusive, ele está aqui participando com a gente também. Não, ele não está hoje aqui, mas ele já falou com a gente aqui. Pô, Mr. Daniel Fraga. Eu não sei se ele vai conseguir entrar, talvez esteja... Ele está no grupo com a gente lá, pode ser que ele entre daqui a pouco. O Daniel já falou, deu uma aula aqui para a gente de CMDB, cara. Então, ele está com a gente aí também. E assim, a gente está conseguindo os resultados que a gente imagina e o que é mais legal, né? Fazendo da comunidade para a comunidade. E contando aí com esses amigos que vêm de vez em quando ajudar a gente aí. Toda semana tem alguém novo aqui, pô, dando uma aula para a gente, e a gente está sempre aprendendo, cara. Então, Junqueira, cara, já aproveito para te agradecer pelo teu tempo, pela presença, por estar aqui com a gente, trazendo com certeza conhecimento, né? Pô, tu mandou aí só da apresentação, eu falei, cara, a galera vai se amarrar. E aí tá contigo agora, mestre. Só legal. Então, em primeiro lugar, obrigado a todos que estão aqui. Me chamo Daniel Junqueira. A gente vai ter um slide para falar sobre tudo. Mas o mais legal aqui, que eu estou vendo várias carinhas aqui, eu queria fazer uma primeira pergunta aqui no chat. Vocês podem usar as mãozinhas do chat aqui para fazer. Todos trabalham já com ServiceNow e conhecem bem o ServiceNow? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. Você também, Eric, vai levantar a mãozinha aí. Vamos lá, quero ver todo mundo. Sim, Maria, não. Aqui não dá para levantar a mãozinha. Vou responder que não, cara. Vamos no chat. Joana, vou responder que não aqui, ó. Vai começar, legal. Então, assim, o que é legal do ServiceNow, pessoal? Vocês aí que estão começando e estão se desenvolvendo com o ServiceNow. ServiceNow é uma plataforma, e dentro dessa plataforma
eu não vou dizer que 100% de uma TI de uma empresa você consegue absorver, mas eu acho que o ServiceNow ele consegue demandar e consegue administrar grande parte da TI de uma empresa, tá? Então, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês um material que eu fiz aqui especialmente para hoje, tá? Quando vocês estiverem vendo aí minha tela, dá um som okzinho para mim, tá? Já tá então, okay. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Obviamente, eu vou passar pelo que é o ServiceNow e dentro da plataforma do ServiceNow, mas eu queria falar sobre gestão de projetos com vocês. A importância da gestão de projetos, a importância de uma metodologia, de um cronograma, o que são REDAX, os recursos, que no caso são vocês, mas existem outros recursos que a gente tem que levar em conta, financeiro e saúde do projeto. E tudo isso é muito importante para o dia a dia de vocês, principalmente porque vocês vão trabalhar num mundo gigante, que é o mundo da ServiceNow, tá? Falando um pouquinho de mim, tá? Eu tenho hoje aproximadamente 14 anos em gestão de projetos, eu trabalho com gestão de projetos desde os 25 anos, estou indo para 15 anos de gestão de projetos. Antes disso, eu trabalhei com infraestrutura e desenvolvimento, então eu tenho mais aí quase 6 anos aí, então desde os 18 trabalhando com tecnologia. Atualmente eu sou certificado PMP, PSM, PSPO e ITIL 4. São certificações voltadas para projetos, mas é importante que vocês saibam que hoje tudo que a gente estuda de tecnologia, tudo que a gente estuda de metodologia, tudo que a gente estuda dentro de uma categoria mais abrangente, ela serve no nosso dia a dia. O PSM, você vai aprender coisas de Scrum Master, o PSPO, você vai aprender coisas de Product Owner, mas tudo isso no seu dia a dia de desenvolvedor vai fazer um sentido, independente de qual carreira vocês seguirem em algum determinado momento, tá? O PMP, ele abrange uma metodologia muito mais em cascata de projetos, e eu tenho o ITIL 4, que ele abrange já a quarta revolução industrial, os meios digitais, a entrega de serviço, mas principalmente a entrega de valor na empresa. Então, a gente também vai falar um pouco aqui do que é valor. O que é valor dentro de um projeto, tá? Então, fiquem livres para fazer pergunta. E, Eric, eu peço para que você me medie o chat aí, porque eu também estou sem a segunda tela. Mas esse medir aí, tá? Me dá um toque, tem uma pergunta, tem alguma Deixa coisa. Comigo, tá? Se chegar alguma coisa, eu te falo aí. Legal. Para vocês terem uma ideia, hoje eu sou o gerente de portfólio de projetos aqui na UP, tá? A UP hoje, ela é líder aqui nos mercados emergentes, foi reconhecida pela ServiceNow. Significa que, tirando os Estados Unidos, nas Américas, ela absorveu e conquistou o maior número de projetos e fez o maior número de entregas. Eu tenho mais de 35 mil horas de projetos de ServiceNow. Esse projeto que o Eric comentou, por exemplo, da Globo, era um projeto de 8 mil horas. Então, assim, eu não participei das 8 mil horas, mas eu participei de umas 2 mil, 3 mil horas desse projeto. Então, são projetos grandes. Então, você vai somando isso no seu hall de projetos e você vai formando um backlog de historinhas para contar, de caixas eu já vi isso, eu sei isso, eu conheço tal pessoa, tá? Então, isso é muito importante, principalmente para vocês que estão começando, tá? E hoje, na UP, atualmente, a gente tem uma carteira de aproximadamente 160 projetos ativos, tá? Falando um pouquinho de gestão de projetos. Pessoal, agora eu vou precisar da ajuda aqui do chat. Eu vou compartilhar a tela do chat aqui um minutinho. Eu queria saber o seguinte, quem de vocês aqui no chat já trabalhou com gerente de projeto chato? Chato, tem que ser chato, não pode ser cara legal, não. Cara que João, o Eric, chato, cara chatão. Que fica falando, reunião, Não serve só gerente, pode ser analista de projeto, pode ser PMO, alguém de governança, pode ser Rodrigo, pode ser analista. Olha lá, Alex. Vamos lá, vamos interagir. Vinícius, todo mundo, Meu ex-setor todo, é isso que eu quero ouvir. Quero essa animação aqui, vamos lá. Hoje eu trabalho com Rodrigo Carvalho, pode ser comandante,
O cara tá dando feedback em tempo real. Eu trabalho com um aqui, né? Tomara que o chefe dele não esteja aqui, né? O gerente de projeto. Não... Por favor. Então vamos lá, pessoal. Ó, trabalho na UP, deu ruim de falar. Aí, ô Lucas, aí, ó. Boa, Lucas. Legal. Pessoal, então qual que é a importância de um gerente de projetos? Por que a gente cobra tanto o desenvolvedor? Por que a gente cobra tanto o líder técnico? Por que a gente cobra... Vocês estiveram com a Margarete esses dias, né? Por que a gente cobra tanto um EM? Então aqui eu quis trazer algumas coisas para vocês, alguns bullets, e aí eu queria comentar com vocês e preciso da interação de vocês. E depois a gente vai para a parte prática na ferramenta, tá? A gente vai ver isso funcionando na ferramenta. Então, a primeira coisa que é muito importante é assegurar o prazo do projeto. A gente ouve muito falando, pô, temos um deadline, precisamos entregar na data, precisa entregar na data, precisa entregar na data. A data é muito mais do que um número dentro de um calendário. A data, ela envolve perspectivas de alocação de recurso. Então, assim... Quando a gente estima um projeto, a gente seleciona alguns recursos que são designados para o projeto, e esses caras têm vida útil ali. Então, se passa o prazo, você estica esse projeto, você atrasa um próximo que vai começar. Então, é um efeito bola de neve. Por que a gente assegura prazo? Custo, dinheiro, mais tempo de projeto, mais tempo de horas gastas no projeto, mais custo a empresa tem, logo, menos lucro. E com menos lucro, a gente tem menos benefício, a gente tem instabilidade, as pessoas trabalham sob uma pressão gigantesca, tem que fazer hora extra, o cara não tem tempo de descansar. O que mais que a gente faz assegurando o prazo do projeto? Que é algo muito importante. A gente mostra organização, a gente mostra metodologia, a gente mostra que o que a gente vende, a gente cumpre. Então, quando um gerente de projeto falar para vocês, a gente precisa assegurar o prazo, a gente precisa assegurar a data final, ele está olhando todos esses outros fatores, não só o desenvolvimento. Ele está olhando por um macro inteiro dentro de uma empresa, ele está olhando para as faturas que vão vir futuras, para o percentual do projeto, enfim. Segunda missão do gerente de projeto é garantir um escopo. No ServiceNow, eu aprendi isso há 3 anos atrás, que dificilmente você diz não no ServiceNow. Acho que o Eric sabe melhor do que eu aí, e vocês que trabalham há mais tempo, que é difícil você falar não para o ServiceNow. O ServiceNow faz tudo. Ah, eu preciso colocar um botão na tela. Não, beleza. Ah, eu preciso inserir um label aqui e uma função de workflow. Ah, beleza. Eu preciso fazer um workflow novo. Beleza. Olha, eu preciso fazer que isso funcione mais ou menos como era aqui na minha ferramenta anterior. Beleza, dá para fazer. Olha, eu preciso criar uma tabela, eu preciso estender uma tabela, olha, eu preciso... Beleza. Eu já vi, eu não vou mencionar, mas algumas pessoas vão rir no chat aí. Eu já vi projetos que tinha tanto campo novo criado e não absorvido por um campo default do ServiceNow, que a gente teve mais trabalho fazendo o retrabalho de voltar para o campo certo do que a gente configurar a plataforma da maneira out of the box. Então, quando um gerente de projeto fala para vocês, pessoal, vamos atentar o escopo, vamos olhar para o escopo contratado, ele está pensando nas atualizações do ServiceNow, que são 2 por ano de release, ele está pensando no pagamento, porque o cara contratou X, a gente pode estar entregando Y, ele pode estar pensando em questões legais do tipo, pô, será que eu não estou criando um novo sistema utilizando o back-office do ServiceNow, a plataforma do ServiceNow para criar algo, para recriar uma outra ferramenta aqui dentro? Então, a gente costuma dizer que é mais fácil você mudar um processo de ponta a ponta no ServiceNow do que reconstruir legados. Anotem isso. ServiceNow é mais fácil você criar um processo de ponta a ponta do que reconstruir um legado. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo uma análise de projeto, vocês tiverem a oportunidade de participar de um workshop, de levantar requisitos junto com o EM ou com o LT, entendam que às vezes é mais fácil a gente criar coisas novas para garantir o escopo do que recriar tudo que o cara tem, tá? Ô, Junqueira, tem 2 coisas aqui no chat. Opa, legal, vamos lá. O Lucas falou, eu costumo brincar
que o ServiceNow é igual uma folha de papel A4 em branco. E é verdade. Isso. Mas que deve ser usado com parcimônia. Senão você cria um monstro, tá? Então, assim, você customizar demais, uma hora vai começar a dar problema. Então, você consegue, como o Junqueira falou, você consegue fazer tudo no ServiceNow, só que isso pode trazer problemas mais à frente. Então, é importante a gente salientar isso. E aí, o Matheus falou aqui, preciso que o ticket se atenda sozinho. Tem como, kkkk. Cara, tem como. Eu posso trazer vários exemplos aqui. Eu vou trazer um rápido aqui para você. Dentro do catálogo da Globo, a gente tinha uma solicitação de usuário para criação de usuário na AWS, no GCP, né, que é Google Cloud Platform, e na Azure. Os três eram criados sozinhos. O usuário ia lá, o usuário solicitava o usuário, a gente fazia uma integração com esses três produtos que estão fora do ServiceNow, criava o usuário, claro que passava por uma aprovação, e retornava para ele com as credenciais. Quer dizer, o ticket era concluído sozinho, como você está falando, e fazia o que tinha que ser feito. Então, assim, é possível. Não, e o mais legal é que, assim, volto a dizer do valor. Isso trazia valor? O que é valor? Só para a gente... Eu vou fazer um parênteses aqui. O que é valor? Valor em projeto é tudo aquilo que vai te trazer um benefício final. E quando eu digo benefício, é um benefício real e final. E o valor, segundo o ITIL, ele tem que ser aplicado de ponta a ponta. Desde a pré-venda, desde a hora que você começa a namorar o cara, até o momento que você faz a reunião de encerramento do projeto, ou você presta uma garantia para o cliente. Esse caso, por exemplo, que o Eric falou, ele gerava um valor, porque ele reduzia custos de pessoas criando usuários, ele reduzia custos de pessoas operacionalizando ferramentas externas, e aí isso ajudava e alimentava o ServiceNow. Bacana, entrega valor. Mas e se, por exemplo, esse cara criasse diversos campos novos e enchesse a tabela? Ou se esse cara, só porque o cara quer manter um sistema legado, tivesse que... Eu vou dar um exemplo bem prático, assim, tá? O cara tivesse que criar um workflow de aprovação gigante que passasse por 20 pessoas, simplesmente porque ele quer manter uma burocracia. Isso cria valor? Não, isso não cria valor. Isso você gera burocracia, você gera dependência. Então, sempre quando vocês também forem realizar e garantir o escopo dentro do ServiceNow, pensem no valor. Vale a pena eu colocar um botão aqui? Isso vai trazer um real sentido para o cliente? E é papel nosso, como desenvolvedor, orientar um EM, é papel nosso, como EM, orientar um cliente, é papel nosso, como um LT, ajudar os devs mais novos, como líder técnicos, ajudar os devs mais novos a explicar. Então, é papel nosso falar se isso vai gerar um real valor ou não. Ou se é só um desenvolvimento porque o cara que tem um ego inflado, e cliente às vezes tem, e quer aquilo porque quer. Então, pensem sempre nisso. Qual é o impacto que isso pode causar, positivo e negativo? Pessoal, vocês são a coisa mais bela que tem dentro de um desenvolvimento de sistemas. Vocês são a sinfonia de uma ópera. Vocês são os instrumentistas da ópera. O EM é o cara que está lá na batuta, lá, é o maestro. O gerente de projeto é o cara que está com o holofote, é o iluminador, ou o cara da mesa de som, que está dizendo qual instrumento aparece em qual momento, quem tem que ser iluminado em cada momento. Então pensem que se você não falar para o maestro, não faz sentido essa nota, não faz sentido isso, o cara não vai compreender, talvez. O gerente de projeto não vai entender que aquele não é o seu momento. Então, façam por isso, entreguem valor, ajudem a garantir o escopo, tá? E isso, vocês todos vão se desenvolver, dos mais novos aos mais velhos. Os mais velhos vão ajudar os mais novos a se desenvolver e vão criar isso dentro de si, mas os mais novos têm que aprender isso e já ter esse intuito de desmistificar, dizer não para o cliente nem sempre é ruim. Você tem que dizer não numa posição que você não seja intransigente, mas não de uma forma que você não pareça que você não quer ser solícito. Então, cara, olha, talvez exista uma forma melhor de fazer isso. E mostrem a forma, tá? Como o Lucas disse, uma folha de papel em branco, né? 4 em branco. Vocês fazem o que vocês quiserem. Foi o Lucas que disse, né? Foi o Lucas, né? Tá bom, legal, pessoal. Aí falando aqui rapidinho.
O gerente de projeto tem que garantir realizar cerimônias e ritos. E por que isso é importante? Para garantir organização e padronização. As cerimônias e ritos de projetos não são só para o gerente de projetos aparecer ou só para o M aparecer. Isso é o que dá valor para o trabalho de vocês. Então, quando vocês fazem uma cerimônia de kickoff, uma de abertura de projeto, você está setando a expectativa do que vai ser entregue. Você está garantindo o escopo, você está segurando o prazo. Olha como começa a fazer sentido tudo que vocês estão falando. A gente tem uma storyline aqui, né? Então, a cerimônia, ela apresenta para o cliente escopo e prazo. As dailies mostram o dia a dia para assegurar escopo e prazo realizado, né? O que a gente já fez. As weeklies, as reuniões de status report, vocês passando o que vocês fizeram e mostrando para o cliente o que vocês fizeram. Então, assim, quando o gerente de projeto começar a chamar para reunião e chamar para essas reuniões, vocês tiverem que participar, participem levando o seu melhor, mostrando a tomada de decisão, porque isso tem um sentido operacional, tá? Isso é muito bacana. Monitorar indicadores. Indicadores... O gerente de projeto não é um dedo duro. Ele não quer dizer para você que você não fez o seu trabalho no tempo certo. Ah, mas olha aqui, eu estou vendo pelo cronograma que nós temos um atraso. Puta, o cara está lá apontando que eu não fiz o meu negócio, mas ele não sabe o trabalho que dá para fazer isso. Às vezes o indicador, ele mostra que a previsão do projeto, o escopo e o prazo estipulado não fazem sentido. E precisa de uma change request, precisa mudar. Então, a garantia disso é o indicador. Então, o indicador ele não serve só para mostrar e ser dedo duro e apontar. E também o indicador é um cara que mostra as coisas boas. Olha, estamos em linha ou estamos à frente de um projeto. Tá? Esses 3 próximos tópicos e bullets aqui, eles fazem parte de um contexto geral de um GP, que é coordenar partes interessadas. Então, Eric, chama aí o Alex e vamos fazer uma reunião, por favor, porque acho que vocês não estão se falando, vocês não estão se entendendo. E aí o gerente de projeto entra na reunião, ele fica mudo, ele fica assim, e vocês conversando. E o cara não fala nada. Aí chega no final, ele vira e fala assim, tá bom, então pessoal, então vamos formalizar aquilo que a gente fez. Quantos já ouviram isso daí? Esse papo aí de gerente de projeto? De entrar numa reunião, o cara ficar mudo, sair calado, e no final ele fala, tá bom, pessoal, então vamos formalizar isso aí? Como é que tá o chat aqui? Deixa eu ver o chat aqui. O chat, quero ver chat. Vamos lá, pessoal. Ó, fato, figuração, boa. Vamos lá. Quem mais fala? Quem tem exemplo aí de GP que já fez isso, vocês já perceberam isso? O pessoal aqui está mais tímido hoje. Mas por que é interessante coordenar as partes interessadas? Porque, às vezes, a comunicação não verbal, a comunicação não visual, e a gente está num tempo de pandemia, onde eu não posso levantar mais na sua mesa e falar, ela causa ruído. Então, às vezes, o seu não, o cara lê como não, ou o cara lê como não. E às vezes é só não. Então, o GP ele tem que ajudar a coordenar as partes interessadas para garantir o escopo, para garantir o prazo e para que as coisas caminhem em linha. Essa parte é muito bacana, gerenciar conflitos. Porque conflitos vão ocorrer. Você vai perder a linha com o seu LT, o seu LT vai perder a linha com o EM vai atrasar e o seu diretor vai dar uma carcada, o cliente vai perder a paciência em algum momento com você. Então o GP está ali para falar assim, opa, eu sou o irmão mais velho, bate em mim. Não encosta no meu dev, deixa o meu dev quieto. Meu dev tem que se desenvolver. Você não vai falar com o meu dev, você vai bater em mim e eu vou conversar com a equipe técnica. Ou ao contrário, né? Vocês têm uma reclamação em relação ao cliente, não, peraí, não precisa falar isso para ele não, calma, deixa que eu vou levar de um jeito. Então, gerenciar conflito não é só interpessoal, pode ser também um conflito de projeto. Cara, o cara não está entendendo que não dá para fazer isso, eu não tenho como fazer isso aqui, eu não tenho como criar isso porque o cara não tem licença full feeder para colocar 70 administradores aqui, ele só comprou 25, e ele não entende que não é porque não dá para deslogar e logar outro cara, ele não entende isso. Então, o gerente de projeto, ele entende o problema e ele passa e comunica o problema. E, principalmente, comunicar decisão e resultado. Aí ele faz, como
pessoal diz, ele deixa de ser um figurante e passa a ser o cara que apresenta tudo e comunica de forma executiva, tá bom? Isso é um gerente de projeto. Agora, a pergunta para vocês. Quem já viu um desses círculos aqui na vida? Qualquer um dos dois. Eric. Só o Eric viu? Acho que... Cadê? Já viu, já usou. Ó, o Lucas já viu. O Lucas eu tenho certeza. Se o Lucas falar que não viu, amanhã eu converso com o Lucas. Olha lá, Rodrigo vendo pela primeira vez. Legal, Rodrigo. Então eu vou falar para você. Deixa eu voltar aqui no círculo aqui, ó. Esse aqui, ó. Rodrigo, vou falar para você. Então, o que acontece? O ServiceNow é uma plataforma grande que ela absorve diversos... como é que eu posso dizer? Ela absorve diversas componentes, diversas aplicações internas que ajudam a conduzir uma TI de uma empresa. E para você desenvolver nela, existe uma metodologia que, se você seguir, não vai dar errado. Vocês já foram no McDonald's? McDonald's, você chega no caixa, você pede no caixa, e no momento que você está fazendo o seu pedido, o pedido já está aparecendo lá atrás do KVS, e aí lá no KVS o cara já está fazendo o seu pedido, e a hora que você pagou, você vai para uma outra filinha e seu pedido vem rapidinho para você. Isso chama-se metodologia, isso chama-se processo. Tudo tem um porquê. Tudo tem um início, tudo tem um meio, tudo tem um fim. No ServiceNow não é diferente. Então, o ServiceNow, ele primeiro começou com o Now Create, agora com o SIM Methodology, ServiceNow Methodology, e agora ele desenvolveu o Now Create, que é uma evolução. E com isso, as empresas que trabalham no ServiceNow, elas começaram a adaptar a metodologia do ServiceNow, que tinha uma fase de Initiate, uma fase de Examine, uma fase de Plan, uma fase de Create, de Transition, de Close, onde haviam artefatos que você deveria cumprir, e passaram a criar as suas próprias metodologias, mas que são basicamente iguais. Então, eu tenho uma fase Initiate, onde eu entendo o que o cliente quer, tem uma fase Pre-Initiate, onde eu faço o onboarding e estrutura do projeto. Então, você está definindo o que o cliente quer, está definindo o início. Você tem uma fase de Examine, onde você entende o processo, onde você vê o que precisa, onde você faz o workshop. A gente chama de Plan aqui na UP, onde a gente prepara, faz a especificação, remete para o cliente provar, ou seja, definir o escopo contratado, fazer um backlog de desenvolvimento, de histórias e de sprints. O desenvolvimento, que chamava antes Create, agora a gente chama de Execute. A gente tem a fase de transição, que aqui a gente chama de Deliver, ou seja, a fase onde você vai testar, onde vão fazer os testes UATs. Não que não existam testes aqui antes, né? Mas você faz o teste de ponta a ponta, você faz o treinamento, e você faz o Go Live nessa fase, você bota em produção nessa fase. Então, sempre que vocês entrarem no projeto, atentem-se para que fase estão. Porque cada fase, por exemplo, aqui nessas 3 primeiras fases, nessas 2 primeiras o GP trabalha muito. Nessas 3 primeiras, o EM trabalha junto com o GP, mas aqui o EM trabalha muito. Aqui o GP não trabalha tanto. Aqui o LT trabalha um pouco. Aí vocês trabalham muito aqui, os desenvolvedores, os LTs, os arquitetos, desenvolvem e trabalham muito aqui. E aí vem os testes onde todo mundo trabalha. Eu tenho a sincronia do EM, junto com o LT, junto com vocês. Então, esse é o grande importante, vocês saberem em que momento vocês são requisitados. Muitas vezes vocês entram no projeto numa fase de execução e tudo aqui atrás já aconteceu. Então, hoje eu estou mostrando para vocês que quando vocês vão desenvolver uma história, essa história foi planejada, essa história foi apresentada, o cliente disse o que quer, a gente disse o que tem na ferramenta, a gente chegou num consenso, ele aprovou, a gente escreveu uma especificação, ele deu ok, veio um líder técnico junto com o arquiteto, fez um backlog, colocou lá na ordem que é real de desenvolver, ou na ordem que precisa ser desenvolvida, seja por necessidade técnica, estrutural, preciso fazer esses caras primeiro, depois eu vou para esses,
ou por pontuação, depende aí do RT, e aí vocês entram para desenvolver. Aí você fala, pô, por que eu estou desenvolvendo o catálogo agora, cara? Pô, não era mais fácil desenvolver o problema agora? Talvez não, isso aqui já foi acordado, já foi pensado antes, tá? Então, sempre que vocês virem essa mandala, que vocês virem essas fases, entendam em que momento do projeto vocês estão. E conforme as fases vocês evoluem dentro da carreira de ServiceNow, vocês aumentam o escopo de olhar para essa mandala. Um arquiteto, ele olha de ponta a ponta da mandala. Um EM, ele olha do initiate até o close na mandala. Um LT, ele olha um pedacinho aqui final do initiate, mas ele olha muito plano, muito execute, e muito delivery, e muito close. Então, cada um vai ganhando a sua maturidade dentro de projetos e dentro da metodologia. E a metodologia, ela serve para a gente organizar as etapas, falar o que vem primeiro e o que tem depois, setar a expectativa do cliente, porque a gente tem dois tipos de entregas de projetos, né? Nós temos os projetos cascata e os projetos ágeis. O projeto cascata, a gente desenvolve tudo e entrega tudo, né? Ponta a ponta, pá. O projeto ágil, muitas vezes, a gente desenvolve releases, ou release train, que a gente fala, ou a gente desenvolve MVPs e coloca em produção. Então, quando você faz esse planejamento, quando você utiliza a metodologia, você seta expectativa no cara que comprou, que está do outro lado. Porque o cara senta lá na cadeira e ele fala, tá bom, paguei R$1 milhão aqui para implantar o ServiceNow. Quando é que eu vou ver desenvolvido? Quando é que eu vou ver pronto? Quando é que eu vou usar? Quando é que meus usuários começam a treinar e fazer? Do nosso lado aqui como GP, uma pressão sem tamanho dos executivos das empresas. Então, a gente sente o dia inteiro essa pressão do cara, quando é que vai fazer, quando é que a gente vai mostrar, quando é que eu vou usar, quando é que eu vou entregar valor. Então, a gente seta expectativas, com as expectativas a gente evita retrabalho, porque as histórias estão escritas, definidas e aprovadas, a gente garante a qualidade, ou seja, pouco defeito, muito teste, pouco defeito, e entrega valor para o cliente. Ou seja, ele não vai ter defeito, vai funcionar do jeito que ele quer, do jeito que ele contratou, do jeito que ele imaginou. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, beleza. Não, jogou. Então, vamos para o nosso amigo ServiceNow, tá? Dentro do ServiceNow, quando vocês instalarem ou tiverem a possibilidade de trabalhar num modo de ITBM, vocês vão ter habilitados a aba de projetos, onde vocês vão conhecer todos os projetos, e aí é possível vocês administrarem e entenderem o que está acontecendo num projeto real. E essa tela, facilmente todos irão utilizar, tá? Se uma empresa ela administra tudo dentro do ServiceNow, fatalmente todos irão ver essa tela em algum momento, tá? O que eu quero dar um overview para vocês nessa tela é a importância dos artefatos que estão descritos aqui. E por que o GP e por que o EM enche tanto o saco de vocês para vocês preencherem algumas coisas, tá? Primeira coisa que a gente vê aqui de artefato é justamente a mandala. Olha a mandala do ServiceNow aqui, do Now Create aqui, ó. Por isso que é importante vocês saberem a fase do projeto. Se o projeto está iniciando, se o projeto está em fase de planejamento, se o projeto está em fase de execução, se ele está em fase de entrega, ou se ele está fechando. Você está desenvolvendo um projeto, e o projeto está marcando initiating, já tem uma brecha no projeto. Ô, amigo, você não está atualizando aí o seu projeto, porque algo está diferente aqui. Então, sempre olhem essa fase aqui em cima para vocês entenderem a expectativa de um projeto, tá? Para vocês alterarem essa fase, fica meio escondidinho, mas eu vou ensinar para vocês. Fica dentro desse details, onde você seta, além de portfólio, de programa, né? O portfólio está relacionado a um portfólio empresarial e o programa é um conjunto de projetos dentro do ServiceNow, tá? Essa parte de investimento aqui eu não vou entrar tanto hoje, mas eu queria mostrar para vocês a prioridade, que é possível definir se um projeto ele é crítico para a empresa ou se ele é um projeto de baixa prioridade para a empresa. Normalmente, aqui as empresas usam todos
ou num setup default, ou não se utilizam desse campo, mas é possível, sim, priorizar dentro de um backlog de portfólio de projetos. E aqui vocês mexem na fase do projeto, que nem eu disse para vocês, tá? Também é possível relacionar a departamentos ou torres de uma empresa e a unidades de negócio, tá? E aí também, se você pode relacionar essa unidade de negócio, esse projeto, se eu mexer nele, aonde que eu impacto dentro da minha empresa? O que é o impacto do meu negócio? O que é o impacto das minhas aplicações? Isso tudo que vocês viram na aula lá com o Daniel Fraga. Ele mostrou lá na parte de ITOM, do CMDB, ele falou um pouco sobre as unidades de negócio, sobre os capabilities, sobre as aplicações. Você pode vincular o projeto também aqui dentro, tá bom? Olha o cara aí, ó, tá falando dele, ele apareceu. Eu sou fã desse cara. Não adianta, eu sou muito fã desse cara. Eu me preparei uma semana para ter uma reunião com ele. Eu me preparei, de verdade, pessoal. Essa aí, acho que é a importância que a gente cria um relacionamento bom, não só de amizade ou de cliente-fornecedor, mas você mostra respeito pela pessoa quando você estuda o que ela conhece de melhor e a pessoa vira para você e fala, tá bom. E a conversa que era uma reunião de 2 horas de empresa vira 4 horas, 5 horas, vira a vida toda de você debatendo um assunto, né? Sou muito fã seu, viu, Carvalho? Fraga, Carvalho, Daniel. Tamo junto, somos todos. Boa. Então, pessoal... Eu não quero atrapalhar, não. Vocês são não, imagina. Data vênia. E, por favor, contribua, tá? Aqui também nessa aba de detalhes é possível a gente ver qual é o tipo de execução do projeto. Eu não habilitei o modo ágil aqui para apresentar para vocês, porque não vem ao caso que eu quero mostrar a importância, mas ele habilitaria aqui se é um projeto ágil, ou se é um projeto cascata, ou se é um projeto híbrido, tá? Ele teria essas 3 opções, tá bom? E aí, o que mais a gente tem nessa tela aqui que é importante? O status do projeto, se ele é verde, amarelo e vermelho, e como a gente define isso? Por diversos fatores que a metodologia da empresa, ela coordena. Então, por exemplo, financeiro, saúde do projeto, cronograma, escopo, análise de algum risco. Então, tudo isso seta o status do projeto. A gente sempre utiliza o status mais baixo como status padrão. Então, se eu tenho um financeiro amarelo e todos os restos verde, o status do projeto ele é amarelo. Se eu tenho o escopo em vermelho e todos os status do projeto estão em verde, eu utilizo vermelho. Por quê? Para justamente a gente dar devida importância para essa circunstância. Se a gente não tiver hoje, no mundo de hoje, tudo ordenado e planejado direito com o cliente, a gente encontra falta de entrega de valor, tá bom? Esse projeto também ele pode ser designado para um gerente de projeto, e você pode, normalmente esse campo aqui, algumas empresas alteram o nome para EM aqui, então vocês vão ver que em alguns locais não tem um assigned to, mas tem um EM, e eles colocam o nome do EM aqui no projeto, alteram um label, ou esconde esse cara e cria um novo label, etc e tal, tá? O Junqueira chegou aqui do Lucas. Opa, vamos lá, Lucas. Teria como eu linkar o projeto com as histórias que são criadas no plugin de Agile Management? Vou falar daqui a pouquinho, mas tem. Já te respondo que sim. Quando você instala o plugin de Agile Management aqui, você cria as histórias todas por lá. Sim. Vou falar daqui a pouco sobre as histórias e o que você pode fazer, mas sim. Tá? A gente utiliza isso, inclusive, na UP, tá? A gente utiliza o Agile Board no ITBM, então a gente consegue fazer isso. Pelo menos 2 das nossas tribos, elas fazem 100% Agile o projeto. Tá? Eu vou entrar daqui a pouco nisso e eu mostro para vocês. Tá? Um outro ponto importante dessa aba aqui, que a gente tem de projeto, são as visualizações mais macros do projeto. Então, a gente consegue ver subprojetos, requisições, resource plan. Eu vou passar um pouquinho sobre cada uma depois para vocês entenderem. Só para finalizar aqui em cima, o business case, você pode colocar aqui o que é o projeto. Você pode colocar aqui um plano de negócio, colocando o que está no escopo, o que não está.
quais são os impeditivos, quais são até onde você vai desenvolver, o que não está no escopo, quais são os assumptions, né? Quais são as atividades que você vai fazer, mas com alguma certa relevância. Então, tudo isso, quando você administra um portfólio de projeto e você começa a se utilizar desses campos, você torna a vida de todos que vão trabalhar mais fácil. Porque é muito fácil um dev entrar aqui, e aí eu estou jogando a responsabilidade também para vocês, e ler se está no escopo ou não do projeto eu criar 41 itens de catálogo. Se aqui tiver escrito, pessoal, vamos criar até 40 itens de catálogo, e você sabe que o cliente está solicitando 41, opa, levanta a mão. Não é só papel do EM, é responsabilidade nossa do projeto também, nós somos todos co-criadores. Então, quando uma empresa alimenta os dados de forma padrão no ServiceNow, ela se utiliza dessa alimentação, todos têm a transparência de olhar e saber aquilo que está funcionando, tá? Essa aba, geralmente, ela é oculta. Ela fica aparecendo para determinados perfis, por quê? Porque aí tem o valor do projeto, tem os efforts do projeto, tem o capital do projeto, tem o operacional, que são assuntos que são ligados a muito mais uma administração financeira, tá? O score do projeto, ele se baseia também no ITIL, é o Risk Score e o Value Score do projeto, tá? Então, ele se baseia de acordo com o que a gente está setando. Esse cara aqui que eu adoro, e se vocês não utilizam isso na vida de vocês, vocês deveriam utilizar o Work Notes dentro do projeto. Se o cliente não tem acesso à plataforma e vocês só se comunicam internamente, esse Work Notes é excelente para vocês fazerem apontamentos, para vocês escreverem as coisas no projeto. Acho que vocês conhecem melhor que eu esse campo. Inclusive anexar e-mail, imagem, etc. e tal. E aí você tem o Preference, que ele segue, essa aba também normalmente ela não é aberta, mas você consegue administrar qual é o tipo de cálculo que esse projeto ele vai seguir num cronograma, qual que é o effort que ele vai fazer, se ele vai fazer por time card ou não, ou seja, o esforço que eu alocar lá vai ser pelo time card do ITBM, ou se eu vou ter que manejar isso manualmente. Então, isso aqui são atividades mais para o GPI, não vou entrar tanto, tá? As Project Tasks, eu não sei, na UP a gente não trabalha assim, mas na Organize eu trabalhei muito com Project Task. Geralmente a gente cria na Project Task todas as macrofases do projeto, e elas servem para que a gente designe as horas aqui dentro e abata as horas de acordo com o que a gente consumiu. Então, eu tinha planejado, vendi aqui 2.000 horas de projeto, e eu sei que eu ia gastar 100 horas para fazer o kickoff, para fazer toda a fase de iniciação do projeto. Então, aqui é onde eu demando. As Project Tasks também podem ser utilizadas no Agile Board e também para atividades ágeis ou atividades de projeto que vocês querem controlar dentro do Planning Console. Eu vou entrar depois nele para a gente falar um pouquinho, tá? Subprojetos, que esse projeto esteja relacionado. Requisições. O Resource Plan, onde a gente vai ver os apontamentos, o plano de custos. Tudo isso aqui é muito abrangente e específico do portfólio do GP, mas eles são utilizados para a gente fazer toda a parte de métrica e de saúde do projeto, né? Então, os planos de benefícios monetários e não monetários, o budget do projeto, e aqui a gente fala muito de dinheiros mesmo, então OPEX, CAPEX, quanto eu posso gastar. Então, existem projetos que são longos, são projetos que são para a vida útil da empresa, são gigantescos, então normalmente usa, mas quando você está construindo um novo ServiceNow, empresas de consultoria não se usa tanto. Baseline, muito importante para o cronograma, você pode criar alguns baselines. E esses caras aqui, eu vou entrar somente nesses aqui, e depois eu vou falar do status report. E aí vem os caras que eu mais gosto e que vocês já devem ter ouvido falar muito. São as famosas RIDACs, né? São os riscos, as issues, as decisions, as actions e as changes, né? Para que serve esses caras aqui? Alguém já utilizou ou utiliza a RIDAC no dia a dia? Deixa eu ver aqui o chat aqui com vocês aqui.
Eric, o Fraga eu sei que usa, Vinícius não, Matheus, Lucas sim, pelo amor de Deus, Lucas. João. Tá. Alguém sabe a importância e como faz diferença essas RIDACs aqui no projeto ou não? Alguém tem ideia do porquê que a gente cria um risco, do porquê que a gente cria uma issue? Alguém quer comentar alguma atividade que já presenciou ou falou? Quando que a gente utiliza um risco, por exemplo? Quer falar aí, Eric? Eu usei muito, na verdade, como usuário, né, nos projetos. Então, eu registrava as RIDACs. Então, assim, com a visão de projeto mesmo, eu não tenho, assim... O nome é fácil, né, pelo risco e tal, mas eu acho que é legal dar uma explanada, assim, sobre isso. Então, o que acontece? O risco é tudo aquilo que pode acontecer, tem alguma chance de acontecer, mas ainda não ocorreu. Tudo aquilo que vai impactar escopo, cronograma e financeiro. Tudo. Pô, Junqueira, eu tô com 3 caras da minha equipe que pegaram Covid. Isso é um risco para o projeto? É um risco para o projeto. Tem 3 pessoas da minha equipe numa empresa, numa consultoria, que fazem parte, que estão no dia a dia, que estão num time ágil, que é muito, né? Tem muita sinergia um time ágil. E 3 deles, metade do time ágil está com Covid e não vai poder trabalhar, é um risco para o projeto. É um risco de atraso, não vou dizer que é uma issue, ele ainda é um risco. Com o risco, a gente pode ter uma issue. Então, a issue ela pode surgir de um risco, issue é um problema, ela pode surgir de um risco, ou ela pode acontecer do nada. Ninguém mapeou, ela aconteceu. Então, esses 2 caras, eles podem ser atrelados, mas a issue ela também pode acontecer do nada, de uma hora para outra. Por exemplo, o meu time inteiro pegou Covid e eu não tenho ninguém para desenvolver. É um problema. Aconteceu, não mediu o risco, não havia risco, estava lá, inerente, e aí os 6 caras pegaram Covid e aí eu não tenho mais o que fazer. Vou dar um outro exemplo de issue. O cliente não entregou aquela planilha de requisitos para vocês. Dentro do tempo necessário. Era hoje, dia 9/3, e o cara não entregou nada. Então, isso é um issue. Isso é um problema. Isso impacta o cronograma. Então, é para isso que a gente cadastra. E aí vem as mais leves das RIDACs, né? As decisões que geralmente são tomadas pelos executivos, pelos sponsors e pela equipe de projeto. Então, tá bom. Temos um problema no projeto, que caminho seguiremos? Vamos fazer hora extra? Vamos botar as pessoas no final de semana para trabalhar? Não, vamos desenvolver uma força-tarefa aqui e pegar desenvolvedor de outra área? Estou falando problemas do nosso dia a dia, tá? Não, vamos passar essa história para uma outra sprint lá na frente e desenvolver lá na frente. Qual tomada de decisão a gente vai fazer? Pô, vamos começar por um outro ponto do projeto, porque não dá para a gente mexer em item de catálogo, o cara não sabe definir, o cara não tem maturidade para definir, e eu vou partir, de repente, para os workflows. Não vou nem partir para incidente, nem para problema, porque eles também dependem de item de catálogo. Então, eu vou lá para um workflow de aprovação de alguma coisa que eu já tenha pronta e esquece. Faço depois, eu finalizo um item de catálogo, falando um pouco de HSM. Então, essa tomada de decisão, ela tem que ser feita e tem que ser comunicada, tá? As actions são realmente as ações. E não é qualquer ação, não é uma planilha de pendência. A action pode ser uma planilha de pendência, mas, geralmente, uma action é uma atividade que vai mudar o rumo do programa. Vai mudar o rumo do projeto. Por exemplo, iremos desenvolver esse tipo de... iremos desenvolver... desculpa, a gente está falando da action. Iremos desenvolver, dentro do ServiceNow, todos os itens de catálogo de uma determinada área primeiro. Então, a ação é que a gente mapeie e pegue todas as planilhas de requisito e o cliente tem que entregar isso para a gente até dia tal. Então, isso é uma action.
É uma plena dependência, o cliente vai ter que te entregar? É, mas qual é a ação? A ação é você desenvolver aquilo e dentro do plano de ação, você buscar todos os requisitos para mitigar aquele problema. Ou para mitigar um risco, tá? E tem as changes. As changes são realmente as mudanças do projeto. É tudo aquilo que você muda do escopo. Por exemplo, no projeto que a gente estava fazendo na Prudential, logo que eu estava lá na Organize, nós tivemos uma change de projeto com o Daniel. A gente tinha um escopo pré-definido de X horas, eram necessários mais 200 horas para complementar o projeto, e aí a gente teve que fazer uma change no projeto para contemplar essas horas, entrar isso dentro de uma fila de processo e poder desenvolver para o cliente em tempo de projeto. Então, a gente mudou o rumo do projeto. Era 400, virou 600, a gente entregava uma coxinha e a gente entregou uma coxinha em Guaraná. Tá? Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Eu estou entrando em risco, em RIDAC, eu estou descendo um nível macro. Porque isso é parte de vocês. Tudo isso, vocês têm que ajudar e contribuir o EM e o LT de visualizar. Então, quando você, como dev, que seja júnior, que seja sênior, percebe que o cliente está demandando coisas que não vai dar tempo de fazer, que vão estourar as horas de um sprint, que estão fora de um escopo, que o cliente não está entendendo o que vocês estão passando, o que vocês estão testando, o que vocês estão aplicando, essas RIDACs servem para proteger vocês, a equipe de desenvolvimento, para proteger o projeto. Então, sempre apontem. Ô, Eric, eu estou aqui fazendo desenvolvimento, eu percebi que o cliente não entende nada de ServiceNow, as pessoas não participam da reunião, as pessoas não definem nada, e eu acho que a gente vai construir errado se a gente não fazer nada. O Eric vai lá, como GP ou como EM, e vai abrir um risco no projeto. Ô, Eric, olha só, cara, o cliente pediu aqui uma coisa e agora ele está falando outra. Olha, eu tenho um e-mail do cara aqui, agora ele está falando outra, e o cara não aceita o que a gente está entregando. Isso é um issue, é um problema. Então, conversem com os EMs. Vocês, como desenvolvedores, vocês têm esse papel, não é só dedo no teclado. Extravasem, participem como uma equipe ágil. Numa equipe ágil, a gente não tem o papel de um gerente de projetos. Todos têm a capacidade de administrar e se auto-organizar. Então, pensem nisso para a vida de vocês. Comecem a pensar no mundo ágil, fora da caixa. Isso aqui pode dar, desculpa o palavrão, pode dar merda. Isso aqui não. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Isso aqui foi que contrataram, isso aqui não é. Vocês são donos do projeto, lembra? Vocês são donos da sinfonia. Se o cara está tocando fora do tempo, vocês têm que notar isso e falar, mas o cara está fora do tempo aí também. DJ. Oi, quem está falando? É o Daniel. Ô, Daniel. E tem aí uma outra dica que acho que entra numa questão de soft skill, que é, vamos falar assim, de inteligência emocional. Porque em algum momento, à medida que o cliente, à medida que a área demandante começa a entender a dinâmica das RIDACs, pode acontecer desse demandante, desse cliente, começar a fazer pressão através de uma interpretação negativa de que a RIDAC é ruim, ou que a RIDAC atrapalha ele, é ruim para ele. Ele pode fazer uma certa pressão para que as pessoas não sinalizem, não apontem a RIDAC. Então tem que ter também um senso de autoempoderamento, ao mesmo tempo de uma postura de que, mesmo que essa pressão venha, você não pode se deixar levar nessa pressão e tem que levar o tema para discussão interna, mesmo que a pessoa, não gera um risco para isso, não. Então tem um soft skill aí de autocontrole, de não confrontar o cliente, mas também não se deixar levar, né, por esse pedido dele de não documentam. E aí, unindo o que o Daniel está falando, se vocês não tiverem esse soft skill para conversar com o cliente, procurem o EM ou o GP do projeto de vocês e informem isso para eles. Com certeza, esse cara vai ter o soft skill de chegar pro cara e falar, pô, cara, mas aí você tá me ferrando também, né? Pô, vamos, gentilmente, vamos analisar isso aqui, se isso é férias que você tá pedindo, vamos ver se isso é real que você tá pedindo.
E aí, obviamente, se não adiantar, existe escalonamento. Mas o que eu quero engajar vocês, o que eu quero motivar vocês, o que eu quero contaminar de conhecimento vocês vocês são co-criadores do projeto. Não é porque o GP faz a cerimônia de abertura e a cerimônia de encerramento que ele é o mais importante. Não, vocês são os mais importantes. E tem coisas que só o desenvolvedor vê. Tem coisa que só o desenvolvedor sabe. Porque vocês conhecem a plataforma, vocês conhecem a ferramenta, e vocês conhecem do dev. Assim como o cliente conhece do negócio. Junqueira, deixa eu só falar um negócio. O Meet, ele mata a gente em 1 hora aqui de reunião, né? Tá. A gente usa o free. Eu tô mandando um link novo aqui no chat e tô mandando no grupo. Vamos trocar. Eu já tô terminando, falta um slide aqui só, tá? Não, mas não é assim, a gente ainda tem tempo. Mas é normal a gente migrar de reunião mesmo, porque ele quebra a gente, ele mata e nem conversa. Então, estou indo lá para outra sala para receber lá vocês, aceitar lá, pessoal. Tá bom, vamos para lá. Tá no essa hora que a gente pega o pessoal que tá dormindo aí, ó. Opa! Não, tá aí, todo mundo. A galera tá aí, ó. Pessoal, uma pausa rápida. Vocês estão gostando? Tá sendo produtivo para vocês? Deixa eu ver as carinhas agora. Tô vendo as carinhas. O Carlos mexeu ali. Deixa eu ver quem mais tá aqui, eu tô vendo. Alex, sim, beleza. Por favor, tragam sentimentos, tá? Pessoal, e ainda eu posso falar que assim, a gente fez essa reunião, né? A reunião antes dessa, a gente falou da plataforma, eu falo em geral da plataforma ali, eu falei um pouco de ITBM, aí você mostrando agora, materializando aí o que eu falei, que era para gerar uma gestão de projetos, a galera com certeza está fazendo um link aí. O que eu quero mostrar, gente, é que assim, o ITBM, as telas que a gente usa tem um porquê. E se você souber utilizar, é transparente para todos. Você segue os 3 princípios do ITIL. Você consegue inspecionar, você consegue se adaptar e você consegue ser transparente. Dentro da ferramenta do ServiceNow, você consegue as 3 coisas. Você inspeciona porque o tempo todo você está vendo se aquilo está certo ou se está errado, se está dentro ou se está fora, se é preto ou se é branco. Você se adapta porque se você precisar modificar alguma coisa no seu dia a dia, você tem argumentos para você fazer isso. Você consegue prever isso. O ServiceNow é inteligente, ele consegue analisar, ele consegue te dar gráficos e métricas que você consegue olhar e falar, cara, eu não vou entregar. Eu tenho 3 meses de projeto. Eu tenho 3 meses de desenvolvimento. Eu estou no 2º mês, eu estou com 30%. Eu não vou entregar esse projeto. Eu não vou entregar. É simples. É sim e não, é 0 e 1, é bit e byte. O que eu vou precisar fazer para entregar? Vou precisar colocar mais gente? Aí você entrega, beleza. Você muda o fator, você se adapta, tá? Deixa eu voltar ao compartilhamento da tela aqui. Bacana, vamos lá. Então, pessoal, Redux serve para isso. Vocês são donos da Redux. Eu costumo dizer que em projeto que eu gerencio, que todos, absolutamente todos, inclusive o cliente, e tá aí o Eric e o Daniel Carvalho, que não deixam mentir, tem a possibilidade e tem que abrir Redux se achar necessário. Eu deixo aberto para todos, tem que ser fair. Se o cliente achar um risco, a gente abre. Se vocês acharem um risco como deve, vocês abrem. Se o projeto achar um risco, ele abre, e etc. E tal. O issue já não, o issue já é mais um fato que aconteceu, tá bom? Tinha me perguntado a respeito das histórias, né? Como é que funcionariam as histórias dentro do ServiceNow. Deixa eu passar um pouquinho aqui sobre o Planning Console, depois a gente vem para as estimativas, para as histórias e começa a falar um pouquinho sobre eles, tá? Deixa eu só puxar aqui meu Planning Console. Isso. Vai ficar. Tá bom, pessoal. Falamos aqui um pouco toda a parte de risco, e aí agora eu queria mostrar para vocês a parte visual do projeto. É como um gerente de projeto ele olha para o projeto
e como ele consegue entender se aquilo tá ok ou se não tá ok. Não sei por que não abriu, tá um pouquinho lento aqui. Mas a primeira ferramenta que a gente tem é o cronograma, é o Planning Console, como a gente chama aqui no ServiceNow. E é uma tela muito parecida com o que vocês já viram aí num project da vida. É exatamente a mesma tela. Você consegue criar atividades, tasks, você consegue criar uma subtask dela, por exemplo. Então, eu quero criar uma subtask, esse cara tá para cá, então eu vou criar um artefato. Então, geralmente, nas metodologias, quando as empresas trabalham com ServiceNow, elas usam aqui dentro as macrofases do ServiceNow. Opa. Então, a gente usa as macrofases. Opa, deixa eu ver se foi. Do ServiceNow. E aqui dentro, a gente coloca as atividades. Então, nessas primeiras atividades que a gente tem dentro do ServiceNow, dessas primeiras tasks, a gente tem atividades de, por exemplo, abertura do projeto, e vai vir o fulano lá de tal e vai colocar aqui o percentual. Deixa eu colocar uns campos aqui bacana para a gente olhar. Percentual. Tá bom. Esses caras aqui. Deixa eu só dar um recarregado aqui. Vamos lá. Então, o que é importante aqui quando o gerente de projeto ele começa a administrar, ou M começam a administrar... Ixi, não salvou. Tá com pau. Agora ele fica. Quando você começa a olhar... Será que não puxou aqui de novo? Será que não está salvando? Enfim. Eu deveria ter salvado aqui nas atividades. Quando você começa a trabalhar com o cronograma, ele te traz alguns campos da tabela de projeto onde você consegue se orientar e saber se aquela atividade está ok ou não. O ServiceNow, por default, ele utiliza o ITIL, a base do ITIL, para criar aqui os status e os percentuais. Mas, geralmente, as empresas adaptam isso através de um desenvolvimento. Então, aqui no desenvolvimento, você consegue colocar o percentual e ele já calcula. Se eu tivesse duas fases aqui, ó, deixa eu criar uma segunda fase aqui, plan, ele já vai dividir pelo percentual de fase, então 50%, eu tenho 25%, são duas atividades. Então, ele vai fazer o cálculo todo automático. E ele vai colocar também aqui pela data. Então, por exemplo, eu estou a um dia de estourar esse cara aqui. Então, se eu colocasse, por exemplo, que eu estou a uma semana, esse cara ele já vai ficar verde. Porque o ServiceNow, ele coloca em amarelo aqui nesse cronograma atividade, quando eu estou a 2 dias ou menos. Isso tudo é customizável. Então, tá vendo? Eu já mudei aqui para X dias, ele já me apresentou. E o que é bacana aqui? É que eu também trago uma visão dentro do meu console do realizado. Eu consigo ter as linhas, as timelines realizadas, e a diferença dessa barra estrutural e dessas bolinhas mostra se eu estou em atraso em relação ao meu planejamento ou não. Então, quando vocês começarem a mexer mais profundamente dentro do ITBM, vocês vão ver que essa linha base aqui, ela se movimenta de acordo. Então, por exemplo, vamos dizer que meu plano de end date do projeto, aquele calcula automaticamente, eu tivesse... Deixa eu colocar aqui uma atual aqui. Deixa eu ver se eu tenho um atual de date, atual duração, beleza. Cadê o meu atual end date aqui? Vamos dizer que esse cara aqui não começou no dia 3 que ele deveria ter começado. No start date era dia tal. Ele começou, na verdade, no dia... Ele vai começar no dia 14. Ele já vai começar com atraso. Olha a diferença da barrinha aqui, as bolinhas começando a aparecer e trazendo um hiato de desenvolvimento, trazendo um hiato do seu planejamento. Então, essas bolinhas aqui são os grandes dedos duros aqui do projeto.
tudo que você tiver dentro dessa linha que ela começa a construir aqui embaixo é o que você está em atraso no projeto. Então, é bem bacana vocês verem isso funcionando. E aí, respondendo a pergunta, eu não vou me recordar quem fez das fases ágeis, quando você tem uma fase ágil configurada e administrada dentro do seu Planning Console e você vincula as histórias a isso, quando as histórias estão criadas dentro de uma sprint plan e você vincula aqui, ele também te dá esse tipo de visão, tá? Quem que tinha me perguntado? Desculpa, eu esqueci o nome. Foi eu, Lucas. Ô, Lucas. Então, quando estiver funcionando uma fase ágil bem customizada dentro de um projeto e vinculado no Planning Console, você consegue ver aqui a defasagem do projeto, não somente lá no Agile Board, tá? O Agile Board acho que tem que ficar para um segundo dia, porque ele é bem mais complexo. Mas analisando aqui o projeto de forma macro, sim, você consegue já apontar os atrasos e consegue apontar o porquê que isso não está funcionando, tá? Então vamos pegar uma outra... Deixa eu voltar aqui na minha tela. Não estou conseguindo voltar a barra aqui, mas tudo bem. Tem que abrir assim, não vai ter adiantar. Aí, isso que eu queria. Então, quando você começa a fazer esse tipo de atividade, quando você começa a marcar, ele começa a te dar vários feedbacks e vários processos do que está em atraso e o que não está. Então, o gerente de projeto consegue ver pelo cronograma. Outro ponto importante dessa tela de Planning Console. Aqui você tem uma visão geral do projeto. Então, quando você vai apresentar isso para um cliente, quando você vai trazer para um cliente, geralmente eu faço toda a cerimônia de status report pelo Planning Console, porque aqui tem as 3 telas que eu preciso. Tá? Tem uma tela que ela mostra a fase do projeto, que é a Analytics, ela mostra o status do projeto, ela me mostra o percentual completo, ela me mostra o tempo decorrente do projeto. Geralmente algumas empresas elas customizam aqui para o tempo elapsed, do tempo corrido do projeto, sem referência ao tempo gasto do projeto, então isso aqui ele pode ser dinamizado. Existe um desenvolvimento por trás disso. Não recomendo fazer assim mexendo out of the box a ferramenta sem ter uma utilidade. Algumas empresas elas criam outras visões e trazem as redacs para essa tela, tá? Aqui também a gente consegue ver um planejamento de task. Isso serve para a gente saber se as tasks, quando a gente está num projeto ágil, por exemplo, isso é bem importante, a gente consegue ver as tasks, as histórias, as sprints, os backlogs designados. O Resource Plan, que aqui nesse caso não está configurado, mas as horas do recurso. Então, esse cara aqui, quando vocês apresentarem, na UP a gente customiza, a gente jogou esse cara mais para baixo, porque não é tão interessante para o cliente ver, nesse caso, o Resource Plan, a não ser que seja uma alocação realmente do recurso. E a gente tem toda a parte que a gente falou naquela tela, de monetária, de atraso, de atividades que vão confirmar. Esse cara aqui, por exemplo, está lá em cima, aqui na UP, a gente traz o Upcoming Test lá em cima. Time cards que estão prevendo pendência de aprovação. Então, esse aqui é bem o vanilla da ferramenta e bem o default. Então, se vocês estão administrando dentro de casa, utilizem esses caras completos, preenchendo as informações. Se vocês forem apresentar para o cliente, algumas informações aqui não vão ser tão relevantes. Então, talvez haja uma customização. Na Organize existe um portal que tinha esse status report pronto, tá? Então, lembre-se, tudo que vocês atualizarem vai vir para cá. E aí tem a cara mais importante, na minha opinião, de um projeto, que é quando você formaliza para o cliente tudo aquilo que está acontecendo. Inevitavelmente, algum dia, um de vocês vai apresentar um status report ou participar do status report. E se vocês fizerem pelo ServiceNow, ele é bem prático. Vocês podem selecionar a data para verem passados aqui, mas é muito simples. Olha que coisa bacana. Nome do projeto, o tipo do projeto. Eu geralmente preencho essas abas de trás para frente. Então eu pergunto, o escopo está ok? O escopo está ok. Tem algum comentário para eu falar? Não, ele está ok, ele está verde. E os recursos? Eu tenho algum problema com recurso? Recurso, lembre-se, recurso pode ser nosso ou pode ser do cliente. Não, o cliente está me demorando para me avaliar de me entregar. Então, cliente não entrega requisitos. Algo muito comum. Então,
Então, eu vou lá e aponto aqui. Tem algum problema com custo? Não. O custo está ok. Tem algum problema com datas? Não, não tenho problemas com datas. Datas estão ok. E aí, eu venho finalmente, começo a preencher o overall status. Então, como a gente já tem uma linha amarela aqui, setamos em amarelo o projeto e escrevemos o sumário executivo. Projeto em linha com relação ao escopo, blá, 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 blá. Aí eu tenho aqui, dentro de recursos, atraso nas devolutivas por parte do recurso. Escrevo tudo aqui. Geralmente, quando eu apresento esses status reports, eu faço isso aqui ao vivo com o cliente. Eu escrevo isso junto com o cliente. Então, tudo que o cliente comenta, eu coloco em comentários. Tudo que a gente debateu referente aos assuntos que estão aqui, eu inserto em comentários. Aqui é a bonificação dos desenvolvedores do EM e do LT, tudo aquilo que a gente atingiu na semana passada e tudo aquilo que a gente está planejando a fazer. Então, lembre-se, adaptar e inspecionar. 2 artefatos do ágil aqui. Mas, principalmente nesses 2 caras aqui, a gente está assegurando aquele slide segundo que a gente falou, assegurando o escopo e assegurando data. Então, asseguro o escopo que o que eu fiz está dentro do programado, asseguro o prazo do que eu fiz está dentro do programado e asseguro que eu vou iniciar a minha próxima fase no tempo correto. Ah, mas eu tive um atraso e aí tem um plano de ação. Você pode colocar aqui, ó, plano de ação, recuperar determinada fase. Quando vocês salvam isso e submetem, deixa eu colocar algumas palavras aqui, só para a gente ter um comparativo, tá? Deixa eu submeter. Esse status report, ele gera dentro do ServiceNow um backlog de informação. Então, lembra que eu mostrei aqui em cima que a gente consegue ver um overview do próximo workshop, do próximo status report? É a mesma coisa aqui no ServiceNow. Eu vou criar um outro aqui só para vocês verem, tá? Vou criar um outro, só que esse aqui eu vou criar que está vermelho. Vou colocar aqui as informações e vou submeter. Então, criei um novo status report. Eu tenho 2 agora aqui, ó, para ver. Eu tenho o primeiro e o segundo. Mas o que é legal que o ITBM e a gestão de projeto traz? Ele te traz um histórico. Olha lá. Eu tenho um primeiro histórico de que estava em amarelo o projeto naquela determinada data, e numa data posterior ele ficou vermelho. E eu tinha assuntos que estavam em amarelo e ficaram em verdes. Então, eu consigo entender e ter comparativos para saber a saúde do meu projeto. Eu consigo ter um histórico de tudo que aconteceu e registrar para o cliente. Então, vamos dizer que nesse cara aqui, ó, de recursos, fosse constante, tá? Deixa eu ensinar um macete para vocês, né? Vocês não vão conseguir editar status report por aqui. Para vocês mexerem em status report, vocês têm que voltar para a aba de planejamento do projeto e fazer por aqui, ó, tá? Aí vocês editam o status report. Então, vamos pegar esse cara aqui, vamos vir aqui no recurso e vamos colocar esse cara em vermelho. Vamos dar um update aqui. Agora vamos voltar lá para o status report. Agora eu atualizei. Ele já trouxe em vermelho. Aí na terceira semana ficou vermelho de novo. Na quarta semana, vermelho de novo. Se o cliente vier bater e falar para você, cara, não faz sentido meu projeto estar em vermelho, a gente está em linha, mas eu posso falar, cara, olha aqui, ó, faz 3 semanas, 4 semanas que eu estou te pedindo os requisitos e você não me entrega. Aí uma semana você me entregou o requisito, você quer que o projeto esteja normal de novo? Você quer que o projeto, a gente faça as entregas em tempo correto novamente? Então, esse é o tipo de análise que um GP e que um EM fazem no projeto. É por essas telas que eles fazem. É por isso aqui que é importante a gente fazer as cerimônias, tá? Então, quando eu fiz aquela primeira apresentação e eu mostrei aquelas telas, eu quis trazer para vocês a importância e a relevância de cada um daqueles artefatos dentro do ServiceNow também. Tudo ali tem uma explicação e tudo ali tem um setup aqui dentro. Tá bom? Pessoal, GP é chato. GP normalmente diz que só é amigo de GP. GP cobra. GP fica em cima.
Mas isso garante que o trabalho seja executado. O GP também blinda vocês de cliente, o GP também blinda vocês da executiva, porque normalmente é ele que toma a porrada de cima na empresa quando um projeto não está dando certo. Vocês não escutam a caneta caindo, né? Tem umas canetas que caem. Você já viu essa caneta que cai, Eric? Às vezes o executivo está na reunião assim e a caneta cai assim, ó. Você já viu essa caneta que cai assim? Essa aí tu jogou em cima do microfone, mas é essa a ideia aí, né? Você já viu essa caneta? Tem cada caneta que cai desse jeito, é um absurdo, cara. A caneta do cara é pesada, né, cara? A caneta do cara é pesada. Então, o que a gente precisa ter em mente aqui? Tá? O que a gente precisa ter em mente? O GP, ele tá aqui também para blindar, ele não tá aqui para ser dedo duro. Ele tá aqui para ser leal ao projeto, à saúde do projeto. Esses argumentos que eu estou mostrando para vocês, de status report, de planejamento, de análise de recurso, isso tudo o GP está fazendo diariamente. O GP não está lá numa figura figurativa de participando de uma reunião. Ele está numa reunião lá quieto, talvez ele nem esteja olhando para a tela de vocês, talvez ele esteja prestando atenção e fazendo alguma coisa por trás. Mas o trabalho do GP em cima de um projeto é o de iluminador, é mostrar a realidade. Lembrando do espetáculo, vocês são a sinfonia, o LT e o EM são os maestros. O GP, ele é o cara da mesa de som, ele é o cara que sobe o som no momento certo, ele é o cara que abaixa o som no momento certo. Ele é o cara que coloca o foco num determinado incêndio ou tira o foco de determinada pessoa para blindar. Então, é isso que o GP faz e é por isso que é importante e por isso que a gente cobra tanto que vocês sigam metodologias do ServiceNow, que vocês atuem dentro do que foi proposto, do que vocês não falem sempre sim para o cliente, de que vocês conversem dentro do projeto, conversem com o EM, participem dele, levantem riscos, levantem esses pontos. Porque o GP está ali para blindar vocês, para ajudar vocês. Nós, GP, somos facilitadores. Foi essa frase que eu disse para o Fraga no primeiro dia que eu conheci ele. Eu quero que você me veja como um facilitador. Tudo aquilo que você não conseguir, eu vou tentar conseguir para você. Eu não quero que você se indisponha. A mesma coisa eu falo para os meus devs que trabalham nas minhas equipes. Pessoal, se tiverem qualquer problema, fala para mim. Eu vou lá fazer o trabalho de hold. Eu vou fazer isso daí para você ficar tranquilo. Tá? O que mais eu queria mostrar para vocês é que eu vou passar essa apresentação para o Eric. Todos os plugins necessários para vocês brincarem numa instância de ITBM, Dev, e entenderem o que vocês precisam para administrar um projeto com qualidade estão nessa tela. Então, o Financial Planning, o Demand Management, o Project Management, o Resource Management, cada um tem uma coisa aqui. Eu sugiro vocês instalarem primeiro o PPM Standard, vocês começarem por esse, algumas coisas já vão ser instaladas aqui, dependendo da versão. Instalem isso. Aqueles que quiserem brincar em projeto ágeis, instalem o modo ágil dentro do PPM. Ele é bem bacana. Ele abre novas possibilidades, ele abre novas portas, tá? Estudem isso. A carreira de gerente de projeto, ela não é uma carreira que, eu sou desenvolvedor, eu não posso ser GP. Não, você pode ser GP. Você pode ser GP, o primeiro projeto que você pode ser GP é o GP da sua vida. Organizar o seu tempo, organizar suas ações, manter suas ações organizadas, inspecionar se você está fazendo certo. Você não checa todo dia a sua conta do banco para ver se cai o salário? Você não checa todo dia se tem dinheiro para você pagar o boleto? Isso é inspecionar. E se não tiver dinheiro no dia 5 lá para você pagar o boleto? Você não dá um pulo do gato, você não faz um empréstimo, você não usa o limite? Isso é adaptar. E se você tem que fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, você tem que falar com sua esposa, você ser transparente. Então, assim, vocês todos são GPs. Dentro de um projeto, é só um chapéu. Mas utilizem isso. Pensem sobre isso como carreira. Evoluam sobre isso como carreira. Porque vocês têm algo que eu não tenho, particularmente. Vocês conhecem tecnicamente muito bem. E quando você tem um GP que conhece tecnicamente muito bem, o cliente se sente à vontade. O cliente se sente seguro e tranquilo. Eu conheço muita coisa. Eu tenho 14 microcertificações de ServiceNow. Mas me põe para fazer um glide.
Eu demoro, mas eu faço. Eu demoro, mas eu sei o que é. Agora, imagina vocês que sabem dentro da ferramenta. Imagina vocês que conhecem a ferramenta e que conhecem o desenvolvimento. Então, estudem bastante, estudem os módulos, estudem a ITBM, entendam o porquê que precisa do GP e também nos ajude, porque a entrega é nossa, tá? Aí eu queria abrir para pergunta, queria abrir para a gente debater, para a gente conversar, vocês exporem o que vocês acharam, tirarem dúvidas a respeito de projeto mesmo, coisas que eu não falei, etc. Por favor. Deixa eu levantar logo a mão aqui, que eu tô cheio de pergunta. Vamos lá. Mas vamos lá. A primeira coisa, você consegue voltar naquele Gantt lá, só para eu fazer um print? Consigo. Tudo que você me pediu eu consigo. Menos o glide. O glide a gente faz também, a gente faz junto, não tem mistério não. Beleza. Tá, deixa eu só fazer um print aqui, que eu quero... Hoje a gente costuma... Peraí, printar não. Peraí, você não vai printar meu projeto em vermelho, não. Beleza, bota ele verde aí. Não, peraí, você não vai printar meu projeto em vermelho, não. Deixa eu ver aqui, cadê? Atual... Onde que eu mexi para ele ficar? 333. Vamos botar aqui 100% que ele vai ficar verde. Não vai. Não entendi porque esse cara não ficou 10 do 3, 10 do 3, 10 do 3. Proceed. Tá fechado. Aí. Ele faz o print aí no vermelho mesmo. Eu vou ter que ficar mexendo um monte de coisa aqui nos bugs do ServiceNow. Mas aí não tem estresse. Pode printar? Pode, vai lá. Beleza. E aí... Deixa eu só ver se printou. Show. E aí, cara, queria te fazer 2 perguntas, tá? Vai lá. A primeira delas, que eu acho que é legal a gente assim, falar, e a tua experiência em projetos, ela é antes de ServiceNow, né? Porque você falou 14 anos, não existia nem a ITBM ainda. A ITBM é coisa nova. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, cara, conhecendo a ITBM e pela tua experiência, com certeza você já trabalhou aí com Project, com Primavera e outros tantos sistemas de gestão de projetos aí. O ITBM, ele deixa a desejar para esses outros caras que já têm muito mais tempo de mercado, ou ele está ali num nível bom que a gente consegue trabalhar? Ou assim, o que você acha? Tem muita coisa. Eu vou te responder com algo que eu implantei no cliente, tá? O cliente hoje, ele utiliza o ITOM para monitorar eventos e ferramentas dentro das aplicações dele. E ele tem uma função dentro do ITOM que quando existe uma demanda muito grande, desculpa, eu não vou falar a palavra demanda, quando existe uma necessidade grande de fazer um upgrade dentro de um problema, de uma aplicação ou dentro de um servidor, ele gera uma demanda automaticamente dentro do ITBM. Essa demanda automaticamente ela pode ser aprovada e virar um projeto, e esse projeto ser administrado dentro do ServiceNow e correr em tempo real junto com todas as aplicações e toda a forma de que você criou e customizou para administrar a sua TI. Nenhum outro software faz isso dessa maneira, integrada. Sim. Nenhum. Então, com isso eu te respondo que é o mais completo. Não, com certeza. Assim, cara, eu conheço a ITBM, não conheço no nível que você, com certeza você conhece muito mais, mas eu não vivi esses outros, né? Assim, Project a gente conhecia muito o Gantt ali e tal, mas não trabalhei com ele, com esses dois, né? A gente sabe que eu sei que existem, mas nunca trabalhei. E o ITBM, assim, ele vem evoluindo junto com os outros produtos da ServiceNow, né, cara? O que os caras estão fazendo, que eles estão entregando toda atualização de versão, eles fazem atualizações, trazem coisas novas. Então, assim, realmente, essa parte da integração, e teve um cara que passou por aqui, talvez você até conheça, o Maurício Machado. Que tá Conheço lá muito. O Maurício, ele falou uma coisa que realmente é a verdade, assim. O ServiceNow, ele só se sustenta se ele for escalado. A gente vê isso nos clientes. O cara contrata um ITSM, daqui a pouco ele vai pegar o ITOM, ele vai pegar o ITBM, e ele vai aglutinando os módulos
Por que que ele faz isso? Porque eles se falam, né, cara? É a instância mesma. Então, isso que você falou faz todo sentido, porque você transita com as informações entre os módulos ali e você consegue atuar de forma conjunta. As pessoas têm muito uma imagem na cabeça, uma imagem fixa na cabeça de que o ServiceNow se comunica muito bem o IOPS com o CMDB, o CMDB com o ITSM, o ITSM com o ITOM, e esquece que o HR, o módulo de Risk Compliance, esquecem do módulo de ITBM, esquecem de outros módulos que são importantes e que se comunicam com tudo isso. Sim. Não é só TI o ServiceNow. O ServiceNow, ele faz administração de governança, de compliance, de regra. Então, assim, estudem porque é bem bacana. Você tem uma solução completa, foi algo que eu conversei muito com o Carvalho no Fraga, né? No projeto que a gente fez a Prudential. Eu não sei que nome que vocês usam para portal financeiro, para o SAP, mas pode ser portal financeiro, pode ser portalzinho, pode ser o contas a pagar, e você pode criar esse nome e relacionar isso com um serviço de aplicação, com um serviço de negócio, com um projeto, e está tudo vinculado no ServiceNow. A informação inclusive, se necessário, integrar em outras plataformas também, né? Você falou isso até de forma simples. Exato. Ó, chegou uma pergunta aqui, do Matheus Santana. Em projeto de implementação, o uso do ITBM precisa de licenças à parte? Ó, boa pergunta, hein? Então, algumas licenças precisam. Por exemplo, vamos dizer que você contrate o ITBM, eles comprem o ITBM, mas o cliente queira que toda a parte de teste seja gerenciada pelo ITBM. Então, você tem lá o ATF da ServiceNow. O ATF da ServiceNow é uma licença à parte. Você tem um módulo à parte dentro do ServiceNow que faz parte de um conjunto do ITBM e que são licenças e que são roles e que são à parte. Então, sim, existe na contratação, no módulo de contratação. Eu já vi contratos gigantescos onde não era cobrado isso. As pessoas tinham fulfiller à vontade, tinham espaço à vontade, mas sim, é cobrado. Beleza, tem mais uma aqui. Enquanto a galera está pensando aí, eu já vou mandando aqui. Aí já falando especificamente do projeto, Junqueira. Status de porte. Uhum. Cara, existe uma regra de quanto em quanto tempo é feito? Ou é um acordo com o cliente? Como é que funciona isso aí? Excelente pergunta. As cerimônias todas, elas são combinadas no planejamento do projeto. É ideal que a gente tenha as dailies, é ideal que a gente tenha as reuniões de status report, e aí você pode dividi-las entre semanais, por exemplo, técnicas, ou seja, você olha para um corpo técnico toda semana, e executiva quinzenalmente ou mensalmente, porque às vezes não faz necessidade de que o executivo esteja presente de em uma semana no projeto. Então, geralmente as executivas são quinzenais ou mensais, dependendo do tamanho do projeto. E em casos específicos, a gente puxa uma executiva semanal. Mas é ideal que a semanal seja técnica, a weekly seja técnica, e a daily também tem uma particularidade, tá? Eu tenho clientes que hoje a nossa daily ela acontece só segunda, quarta e sexta. Porque a demanda é um projeto pequeno, ou a demanda ainda está pequena. Então, se eu for num dia e mostrar, e no outro dia me mostrar, é a mesma coisa. Então, não tem efeito. Faz sentido, né? Não faz sentido você falar da mesma coisa 2 dias. Não, show de bola. Então, pensem nisso quando vocês forem também gerenciar projetos. Combinem com o cliente. Cara, faz sentido a gente ter uma quinzenal executiva? O cliente pode ser... eu já vi clientes, por exemplo, que falam assim, cara, nesse momento não é ideal a gente ter executiva. É ideal que a gente faça só entre a gente da equipe do projeto. Em determinado momento, a gente traz os executivos. Agora tá muito cedo, eu conheço o cara vai criar pânico. Então tem que ter uma transparência entre os GPs do projeto ou entre o GP e o stakeholder. E aí uma dica de valor para todos vocês. Anotem essa que é boa. Quando o cliente falar para você dessa forma, cara, eu não vejo necessidade de fazer uma executiva agora, porque meu stakeholder ele não está preparado ou porque vai criar pânico,
formaliza isso para ele por e-mail. Fala, então tá bom, conforme conversamos, você não vai colocar tudo aquilo que o cara disse, né? Neste determinado momento do projeto, executaremos status reports somente técnicos. Não faremos status reports executivos. Por decisão de fulano de tal. E deixa isso bem claro e colocado. Porque eu já tomei umas por causa disso. Não. Você nunca deixou trazer um executivo aqui. E, tipo, o cara já dito para mim que não queria trazer naquele momento. E na hora que dá o problema, o cara não é nem com ele, né? Não, eu não falei isso e... Exato. Aí tem esse gancho também. Por favor, desenvolvedores, EMs, LTs, GPs, stakeholders que estão nessa sala, formalizem tudo por e-mail. Pelo amor de Deus. Sai de uma reunião, formaliza o e-mail. Ah, mas eu fiz com o meu melhor amigo, que é um cara que deu um dev parceiraço. Cara, bota no e-mail. Combinado não sai caro. Se protejam. É uma dica de ouro. Se vocês começarem a fazer agora isso, lá na frente vocês não vão ter problema. Mas façam isso. Formalizem tudo por e-mail. Comunicação é tudo. Conforme combinamos, está aqui. Conforme combinamos, está aqui. Olha, foi isso que a gente decidiu. Tá? Deixa eu mandar uma aqui do Lucas. Ó. Lucas perguntou, como fazer o gerenciamento de correções dentro desse módulo? Ou como podemos administrar e dar visibilidade para o cliente das correções? Muito boa pergunta. O ServiceNow, ele tem módulos de demanda, dentro da parte de defeitos, que você consegue gerenciar. Então, quando você instalar um modo ágil, um modo de história do PPM, ele vai abrir, dentro de uma história, toda a parte que você coloca lá, se a história ela é uma história nova, se ele é um enhancement, né, se ele é uma melhoria, ou se ele é um defeito. Aí o que eu sugiro vocês a fazer, tá? Eu sugiro vocês utilizarem esse cara aqui que é bem importante. VTB, Visual Task Board. Vocês já viram o VTB? VTB é parecidíssimo com Gira, tá? E por que é importante o VTB? Porque tudo que vocês fizerem é card. Então aqui eu fiz uma pelo portfólio, mas vocês podem mexer e criar lanes e swim lanes aqui. Então eu não quero por portfólio, eu quero por fase. Então se eu tivesse 2 projetos aqui, olha lá, eu transito ele nas fases, isso é real, tá? Esse projeto na tabela ele já está como executing. Se eu voltar para cá, ele está como planning. Se eu voltar para cá, ele está como initiating. Então, eu sugiro vocês coordenarem defeitos, habilitando o módulo do ServiceNow direitinho, né? Eu vou passar para vocês. E aí vocês têm lá status de histórias, vocês vão fazer aqui o filtro vertical lane por histórias, e os swim lanes vocês podem colocar por defeitos, vocês podem colocar por assign to, ou vocês podem colocar por sprint ou por urgência, e aí acompanhem por aqui. É dessa forma que eu faço, tá? Então eu uso muito isso, eu tenho diversos cards assim, diversos VTBs, cada um com um sentido. Algumas pessoas são visuais em gráficos, outras são visuais em scoreboards, mas essa visão né, de Kanban aqui, ela é muito funcional, né? Ela é muito funcional. Deixa eu só adicionar um swim lane para vocês verem como é que funciona aqui. Deixa eu colocar um swim lane, de repente, por state aqui, para vocês entenderem. Olha lá. Ele pega pelos status do projeto. Esse cara está em work progress. Então eu posso mexer ele aqui e posso mexer ele aqui. Isso vai valer para defeito, vai valer para história, vai valer para sprint, o que vocês gerarem dentro da tabela, tá? Aqui no ServiceNow. Pessoal, a gente já está caminhando para o final aí. E aí, se alguém quiser fazer uma última pergunta, que a gente ainda tem algumas cerimônias aqui que a gente sempre faz. E aí, se alguém quiser fazer uma última pergunta, fique à vontade, senão a gente já parte aí para os finalmente. Eu tenho uma pergunta. Queria saber a opinião de vocês. Se vocês viram valor agora no que o GP faz, na importância do GP, que o GP não é uma secretária que só manda e-mail, não somos uma secretária que só manda e-mail e faz agenda, não somos. Aí eu queria saber de vocês, se vocês viram valor, vocês viram a importância do que a gente faz aqui. E aí, alguém? Eu posso responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta? Pode, deve, eu adoro. Qual que é o melhor caminho para um dev se tornar um GM hoje? Um EM ou um GP?
GP, desculpa. GP. Tá. Independente do que você faça, a primeira coisa é estudar. Você não vai ser bom se você não estudar. Então, estude ITIL, estude, porque é importante de metodologia, não é algo de GP, mas é importante de metodologia para o mundo. Estude Scrum, estude PMI, conheça as metodologias, conheça as formas de entrega, conheça Kanban, conheça Safe, conheça os belts lá, Yellow Belt, White Belt, Green Belt. Lean. Estude. Essa é uma prática. Primeiro estude. Depois especialize-se. Cara, eu, Daniel Junqueira, eu gosto de projetos cascata, mas eu sou fissurado em ágil. Só que eu acho que o mercado brasileiro não está preparado para o ágil da maneira como ele é. Da maneira pura do ágil. Então a gente usa aqui no Brasil um cascágil. Tá? Então estude. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, e esse é o mais importante, é você acreditar. É você saber que você pode. Se você não acreditar que você pode, não adianta você estudar, não adianta você se especializar. Então, esse é o mais importante. Cara, eu posso ser um bom GP. Então, você tem que ter comunicação fluida, você tem que ter interlocução, você tem que estudar, você tem que conhecer o projeto, você tem que saber ler o que é um escopo de projeto, entender financeiramente, entender risco. Isso você vai aprendendo com esses cursos. Mas a primeira, estude, especialize-se e acredite em você. Se você não fizer isso, você não vai conseguir nada. Vale para tudo, tá? Cascágio foi ótimo. Não é cascágio? O projeto lá tem um cronograma fixo de janeiro a dezembro. Eu entrego em julho, mas a minha sprint é ágil. Eu tenho lá um backlog. É isso aí. E eu já vi muita coisa também, cara, em projeto, assim, que a gente vê cada coisa absurda até, na verdade, né? Mas, enfim. Bom, a gente está caminhando para o final. Pô, foi super legal, assim, acho que talvez tenha sido a sessão, a gente já fez mais de 50, hein, Junqueira? Mais interativa, que a galera mais participou, que a galera fez pergunta, e, pô, acho que foi muito legal. E aí tem duas coisas que a gente faz aqui no final, né? Na verdade, 3. A primeira é agradecer aí, de novo, pela apresentação. Eu posso falar bem, como eu falei, eu já estou com um projeto há algum tempo e, pô, para mim foi um ganho, né? Ter visto aí que você trouxe. Para a galera, eu tenho certeza que compartilha também do que eu estou falando aqui. E aí, muito obrigado. Fique à vontade para voltar quantas vezes quiser também, cara. Assim, que com certeza a gente falou, não falou de ágil, cara. Tem, assuntos são o que mais tem, né? Então, assim, a gente tem toda quarta-feira essa sessão e, pô, fica à vontade. Pô, ele quero falar. Eu quis focar hoje na importância do GP, em como o GP usa o ServiceNow. Eu não quis ensinar a usar o ServiceNow, mas mostrar por que eu preencho esse campo. Por que eu sou chato com relação à data. É isso. Sim, não, perfeito, cara. E a gente sabe, o Daniel mesmo, o Fraga, ele teve aqui, falou de CMDB, pô, foi extenso pra caramba, e a gente quer que ele volte para falar de CSDM. Então, assim, tem muito assunto. E é muito legal a galera vir também, porque, pô, assim, no começo eu estava meio sozinho aqui, né? Mas aí eu acho que você usou a palavra contaminar. A gente foi contaminando as pessoas, né? Muita gente nem sabia que existia, e a gente está conseguindo chegar na galera, e a galera está vindo participar, o que está sendo muito legal, né? Ajudando a comunidade aí a crescer, e eu tenho certeza que a gente vai colher frutos disso, né? Daqui a pouco, essa galera que está aqui vai estar aí chegando no mercado, e a gente aqui como empresa, você, né? A gente vai estar, como tem gente indo agora lá trabalhar com o Daniel Fraga, o Alex está indo.